Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. É um prazer ter você aqui. E nós hoje vamos desfrutar mais uma mensagem da Palavra de Deus. E antes vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui mais essa noite, mais essa hora, para ouvir e para também falar a sua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós queremos receber de Ti a Tua unção, queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Abençoa todos os nossos telespectadores, todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Toma em Tuas mãos, que essa palavra possa supri-lo ricamente. Nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós estamos desfrutando do tema Chamados, Escolhidos e Fiéis. E na mensagem de hoje nós vamos ver o caminho dos escolhidos. Nós sabemos, queridos irmãos e queridos ouvintes, que estamos a cada dia nos aproximando dos tempos finais. A vinda do Senhor é iminente. Nós estamos vendo pelos fatos, todo esse contexto do mundo atual, e há os sinais apontando a volta do Senhor em breve. Nós precisamos, então, estar percebido, despertar para esse fato. Da parte de Deus, Deus já fez tudo. O Senhor já cumpriu tudo, já enviou seu Filho Jesus, que já morreu por nós, já nos preparou o caminho. Mas Cristo não apenas, Ele cumpriu toda a redenção, mas também, depois da sua morte e ressurreição, o Pai levou a Ele a glória, o Pai o glorificou, e Jesus agora está nas regiões celestiais, de onde Ele está ministrando, e onde Ele é o sacerdote de Deus, o sacerdote celestial, eterno e perfeito. E nessa mensagem nós vamos ver como nós podemos cooperar com o sacerdócio de Cristo. Qual o caminho de nós escolhidos do Senhor? Os chamados e escolhidos do Senhor. Então, aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 6, aliás, Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim: assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. E em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vemos que aqui, que o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, Ele está exercendo o seu ministério sacerdotal nos céus, nos lugares celestiais, e o lugar que Deus o colocou depois de tê-lo glorificado. Nós vemos que também em Hebreus capítulo 7, versículo 28, nos mostra isso. Diz assim: porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento, segundo a lei, eles não eram perfeitos, mas Cristo, como o posterior, constituído por Deus, como Filho de Deus, Ele é perfeito para sempre. Também nós vemos aqui, no capítulo 8 de Hebreus, o versículo 1, diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então nós temos tal sumo sacerdote que se assentou à majestade do trono nos céus. Então esse Senhor maravilhoso que nós temos
ele agora está exercendo o seu ministério sacerdotal. E ele precisa de nós. Deus, na verdade, o Pai, conta com cada um dos seus chamados, para que os seus chamados possam ser também os seus escolhidos e fiéis. Não basta ser só chamado por Deus, mas dentre os chamados existem os que são escolhidos e fiéis, né? Então nós precisamos ser chamados, escolhidos e fiéis. E aí nós vemos que, para que nós possamos crescer em vida espiritualmente, para ter a vida de realmente um escolhido por Deus, né, para ser a parte forte da igreja, da mulher, como fala ali em Apocalipse capítulo 12, ser aqueles que vão, na verdade, trazer o Senhor de volta, né, a parte forte da igreja, os vencedores, conforme mencionado no capítulo 12 de Apocalipse. Nós precisamos amadurecer, crescer em vida, e para isso nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. E aí, o escritor de Hebreus fala aqui, no capítulo 5 de Hebreus, versículo 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o alimento sólido é para os adultos. Então, a criança, né, nós sabemos, ela come papinha porque é criança, leite materno, papinha, a comida vai sendo cada vez mais, vai engrossando o alimento, né? Mas uma criança, um adulto, né, tomando leitinho, não fica muito bem, não é verdade? Nós, como filhos de Deus, nós precisamos amadurecer ao ponto de comermos também alimentos sólidos, né? A palavra sólida de Deus, digerirmos essa palavra, porque essa palavra vai nos dar força, vai nos dar sustento, e nós precisamos dessa palavra. Não podemos ser como a igreja em Corinto. Nós vimos que a igreja em Corinto, ela tinha dificuldade de receber uma palavra mais firme, mais substancial do apóstolo Paulo, porque eles ainda eram infantis. Em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então Paulo fala que a igreja em Corinto, os irmãos ali, ainda eram muito carnais, eles não podiam suportar ainda um alimento mais sólido, o qual Paulo gostaria de suprir eles, porque eles eram muito infantis ainda, precisava crescer em vida. E aí, hoje, nós precisamos perceber que se a nossa condição ainda é uma condição de criança, nós precisamos buscar diante do Senhor a sua presença, a sua palavra, buscar a comunhão, buscar realmente o crescimento em vida. Por isso, aqui em Hebreus, capítulo 6, versículo 11, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós até o fim. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Aleluia. E no versículo 1 e 2 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento e de obras mortas e da fé em Deus. Versículo 2: do ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, esses princípios que Paulo falou aqui são princípios elementares da fé cristã. Esses princípios elementares da palavra do Senhor são necessários para estabelecer um fundamento, né, para dar base para nós
buscarmos ser edificados e crescer em vida. Mas nós não podemos viver todo o tempo nesse princípio, nessa base, né, elementar, como fala aqui o escritor de Hebreus, provavelmente tenha sido Paulo. Ele fala aqui desses princípios elementares da palavra de Deus. Nós não podemos lançar, né, outro fundamento daquilo que já foi lançado. Cristo, quando veio, morreu por nós para nos perdoar o pecado, nós sermos batizados e ser nova criatura. Nós conhecemos toda a redenção de Cristo, a reconciliação com Deus, todos os pontos relacionados à redenção que Cristo fez por nós e o que nós alcançamos, são coisas importantes que nós precisamos, na verdade, desfrutar, saber. E é a base da nossa fé, né, para nós podermos realmente avançar. Mas a necessidade hoje de Deus é que Ele quer a cooperação de todos nós para que nós cresçamos mais, cheguemos, né, a perfeita varonilidade, como fala lá em Efésios, né, a medida da estatura de Cristo. Então, Paulo fala isso em Efésios, né, é por isso que Deus deu os homens dons na igreja, né, Deus deu apóstolos, Deus deu evangelistas, pastores e mestres, né, tudo isso para o aperfeiçoamento dos membros do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, né, a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus tem uma grande necessidade, Ele quer que o seu plano eterno, que é a sua economia, o seu plano que estava oculto dos séculos e das gerações, Ele quer que esse plano seja executado. Mas, da parte dEle, Ele já fez tudo, já enviou Jesus, Jesus já cumpriu a sua redenção por nós, a igreja também já foi produzida, os filhos de Deus já foram gerados, todos que nasceram de Deus são filhos de Deus, foram chamados por Deus. Mas Ele precisa que no meio da igreja surja um grupo de pessoas que realmente se dedique, que busque realmente a crescer, a amadurecer em vida, para que Deus possa executar o restante que falta ainda, né? Estabelecer o seu reino nessa terra, voltar para que Ele possa estabelecer o seu reino aqui. Então, Ele precisa desses, né? Desses cooperadores, que provavelmente esses cooperadores serão aqueles vencedores, a parte forte da igreja, da mulher. E Hebreus capítulo 6, continuando, o versículo 7, diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, é interessante aqui, fala que a terra que absorve a chuva. Então, a terra, na verdade, na Bíblia, ela tipifica o coração do homem. Nós vemos isso naquela parábola do semeador, né, em Mateus capítulo 13. Se você for ler depois do versículo 18 ao versículo 23, você vai ver que ali o Senhor conta uma parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, e semeando a semente caiu numa terra dura, que tipifica o coração duro do homem. Depois ele explica a parábola. E depois o semeador continuou semeando, caiu entre espinhos, os espinhos sufocaram e não tinha raiz profunda. Também a semente caiu entre pedregulhos, o solo tinha muitas pedras, né, tinha muitos espinhos antes, depois tinha muitas pedras, e aí também as pedras não permitiu que a semente germinasse, e por fim ele semeou e a semente caiu em uma boa terra e multiplicou a 30, a 60, a 100 por 1. Então, que o nosso coração seja uma boa terra. O Senhor Jesus falou que a terra é o coração do homem, né? É a pessoa. Se o coração está duro, ele não vai conseguir ruminar a palavra, não vai conseguir, essa palavra não vai ter caminho, porque o coração está fechado. Então, na verdade, né, o nosso coração, como uma boa terra, ele precisa frutificar, precisa ser um coração aberto para Deus, né? Deus, Ele manda a sua palavra como semente, né? Como semeador, mas também Ele manda a sua palavra
como água, né? Como chuva. Vamos abrir em Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. E vamos ler os versículos 10 e 11 de Isaías 55. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Percebe? Então, o Senhor fala que assim é a palavra, assim como a chuva, né? Ela cai na terra, e essa terra, ela absorve a chuva, a água, e fecunda a terra, e a terra brota. Ele falou, assim será a minha palavra. A palavra do Senhor, então, será derramada nessa terra, né, que é o coração do homem, é o nosso coração, para que o nosso coração possa frutificar para Deus. Ter um coração que frutifique para Deus. Ó Senhor Jesus. Então, Efésios, capítulo 5 é importante porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não devemos desprezar a palavra de Deus. Se nós desprezarmos a palavra de Deus, o Senhor não terá caminho em nós. Nós precisamos nos apegar à palavra, tomar a palavra de Deus, trabalhar nessa palavra como uma boa terra, laborar nela. Tem dureza no nosso coração, vamos orar ao Senhor, o Senhor tirar a dureza. Tem espinhos, vamos pedir ao Senhor que tire os espinhos. Tem pedregulho, vamos nos limpar, nos purificar, para que o Senhor realmente tenha caminho em nós. Mas não vamos, de maneira nenhuma, não vamos de maneira nenhuma permanecer no estado em que nós muitas vezes estamos. Vamos ser uma boa terra que absorve a palavra de Deus, né? Uma boa terra que frutifica para Deus, uma boa terra que a semente, que a palavra de Deus acha caminho em nós. Senhor Jesus. Por isso, agora lendo Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, e eu quero que você leia aí também, na sua Bíblia, versículos 25 e 26, diz assim: Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, aqui fala que a palavra é como água que purifica, né? Então, a chuva que mostrada ali em Isaías 55, fala que é a palavra de Deus que faz o que apraz. É como chuva, é como neve. Mas aqui também, em Efésios, mostra que a palavra, ela não somente lava, mas ela purifica, né? Ela santifica. Então, todos nós precisamos ser santificados pela palavra de Deus, né? Precisamos ser santificados pela palavra do Senhor. Sermos purificados pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos dá também discernimento, para nós discernirmos o que é bem, o que é bom, o que é mal, o que é santo e o que é profano. Então, nós precisamos da palavra de Deus. Certamente, esses escolhidos dentre os chamados, eles são aqueles que estão buscando a palavra de Deus, estão buscando o crescimento de vida, está, na verdade, como essa boa terra, absorvendo a palavra de Deus. Todos nós recebemos o mesmo quião, recebemos uma fé igualmente preciosa, né? Eu queria ler com vocês isso aqui, em 2 Pedro fala isso, né? Porque às vezes nós podemos dizer, o irmão tal, ele tem muitos anos de vida cristã, recebeu muita palavra, tem uma fé muito grande, eu já não, eu tenho menos tempo, mas quando nós cremos no Senhor, todos nós recebemos um quião, recebemos a fé, né? A fé do Filho de Deus. Fomos salvos em Cristo, recebemos a fé do Filho de Deus, recebemos uma porção de Cristo, uma porção da palavra,
e temos cada dia recebido mais da palavra. Sim, pode ser que a sua porção da palavra seja menor do que outro, mas a porção que você tem diante de Deus é tão preciosa quanto a porção daqueles que têm mais, né? Vamos ler aqui, segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1. 2 Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, ele fala, obtiveram fé igualmente preciosa. Então, todos nós recebemos fé igualmente preciosa. Não importa se essa palavra obtiveram, né, do verbo obter, na verdade aqui é equivalente à mesma expressão quando fala lá em Josué capítulo 4, da distribuição da terra, é o mesmo verbo que está relacionado à distribuição. Então Deus distribuiu, né, eu creio que Pedro usou essa palavra para mostrar que nós recebemos, né, foi distribuído para todos nós cristãos, filhos de Deus, a fé igualmente preciosa. Então, todos nós recebemos, mas pode ser que alguns desenvolveram a sua fé mais do que o outro, né? Como você vê depois no capítulo 1 de 1 Pedro, ele fala assim, a partir do versículo 5, ele fala, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Aí ele vai, com o conhecimento o domínio, né? Com o domínio próprio, com o domínio próprio. Com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, versículo 6, com a perseverança a piedade, versículo 7, com a piedade a fraternidade, que é o amor fraternal, e com o amor fraternal, com a fraternidade, o amor, que é o amor ágape de Deus. Então, é um processo, né? Vamos subindo degraus, cada vez mais vamos subindo degraus na nossa jornada cristã. Mas é importante nós percebermos, queridos, que isso acontece se nós laborarmos na terra, que é o nosso coração, né? Se eu for na fonte pegar água e ao chegar na fonte eu levar um garrafão grande, mas que tem uma boca pequena, eu vou demorar de encher. Mas se alguém vai com um balde, tem a boca aberta, ele vai mergulhar e vai encher mais rápido. Então, como está o nosso coração, né? Devemos dilatar o nosso coração para Deus, porque o problema não está na fé que recebemos, porque todos nós recebemos a fé igualmente preciosa, mas a questão está se nós estamos laborando, né? Mais adiante nós vamos entrar mais até um pouquinho nisso. Então, o que nós precisamos, na verdade, perceber, queridos, é que hoje, na nossa vida cristã, na nossa vida da igreja, nós precisamos laborar, trabalhar, ser diligente em laborar na boa terra, para que o nosso coração possa ser regado com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus como semente possa germinar, possa produzir fruto. Senhor Jesus. Então, todos nós recebemos essa fé igualmente preciosa, e você, hoje, pode ser que alguém desenvolveu a sua fé mais do que outro, né? A sua porção de Cristo é maior do que o de outro irmão, mas não importa, aos olhos de Deus, a porção maior ou menor é igualmente preciosa aos olhos de Deus. Não importa se você tem um dom, podemos até dizer assim, ou se você tem cinco dons, aos olhos de Deus é precioso. Deus não quer que o que tem um dom despreze o seu um dom, e nem quer que aqueles que têm 5 despreze os seus cinco dons, ou um dos seus 5 dons. Então, aos olhos de Deus, ele não estava julgando aquele servo, não estava disciplinando, melhor dizendo, aquele servo, porque aquele servo só tinha um talento, né? Que representa um dom, um talento. Não, o que Deus reprovou aquele servo é porque ele pegou esse um talento que ele tinha e enterrou. Então, não importa a porção de Cristo que nós tenhamos, se é muito ou se é pouco, aos olhos de Deus é igualmente preciosa.
E nós devemos valorizar essa porção que nós temos de Cristo, da palavra que nós temos ganho. Não devemos desprezar, porque é muito fácil quem tem um dizer assim: eu só tenho esse dom, então, e deixar de lado, né? Até nós temos visto muito sobre essa parábola, mas nós devemos valorizar. Temos uma fé igualmente preciosa e temos que trabalhar nela, cultivar a nossa terra. Voltando lá para Hebreus, vamos voltar para Hebreus. Capítulo 6, versículo 7 de Hebreus 6, 7, fala assim, voltando àquele versículo: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então, a erva cai, né? A erva cai na terra, que é o coração do homem, né? E aí vem a chuva, que é a palavra de Deus, né? Ela está regando frequentemente. Nós temos ouvido palavras constantes de Deus, nós temos a nossa Bíblia para ler, nós temos os livros espirituais, temos uma série de mensagens, né, que nós temos ouvido, assistido pelos canais da internet, e toda a palavra que Deus tem nos dado é para que nós possamos comer essa palavra, né? Nós possamos nos alimentar, crescer em vida, amadurecer, nos edificar. E nós precisamos, então, como fala aqui o versículo 7, cultivar, né? Aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então, se nós cultivarmos essa terra, nós vamos receber bênção da parte do Senhor, né? Temos uma promessa, daqui a pouco vamos falar nisso, que Deus tem para aqueles que, na verdade, valorizam aquilo que Deus tem dado para ele. E aí, o nosso coração, ele precisa ser cultivado, e de maneira que a gente possa não somente receber essa palavra, mas até mesmo transmitir a outras pessoas, como Paulo falou para Timóteo. Vamos ver esse versículo aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Versículo 2. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Então, Paulo, como um apóstolo, ele falou: tudo que você tem recebido de mim, a palavra que eu tenho ministrado para você, você também precisa ministrar a outros homens que sejam também fiéis e idôneos, para que eles possam instruir a outros. Então, Paulo, ele não falou que ele deveria ministrar essa palavra, confiar essa palavra a qualquer uma pessoa, mas a homens fiéis e idôneos. Então, chamados, né, chamados por Deus, escolhidos por Deus e fiéis ao Senhor. Então, pessoas idôneas são aquelas pessoas justamente que têm a capacidade de receber a palavra e transmitir a outros, né? Pessoas idôneas, fiéis, porque recebe a palavra com fidelidade e também transmite a outros, tem a capacidade de transmitir para outras pessoas. Então, Deus conta com essa geração de filhos dele, que sejam esses que, na verdade, absorvem a palavra e transmitem a palavra para outras pessoas. E no capítulo 2 de 2 Timóteo, no versículo 7, Paulo fala assim: pondera, 2 Timóteo 2, 7, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então, Paulo fala para Timóteo ponderar, né? Ponderar é meditar,
considerar essa palavra do Senhor. Então, hoje nós precisamos ser aqueles que ponderam a palavra do Senhor, que meditam na palavra do Senhor, que toma posse da palavra do Senhor, que busca o Senhor, ser aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Então, quanto mais nós ponderamos na palavra de Deus, mais Deus nos dará compreensão da sua palavra, né? Mais nós vamos ganhando a palavra de Deus. Aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo ainda, o versículo 15, 1 Timóteo 4,15, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, diz assim: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o meu progresso a todos seja manifesto. Medita estas coisas e nelas ser diligente. Então, Paulo, mais uma vez, ele fala para Timóteo, não somente ponderar, mas para também meditar. Meditar não é simplesmente ler, obter conhecimento, né? Mas é ponderar na palavra, é refletir, é desfrutar, é absorver. Se não ganhamos ainda nada da palavra, nós ruminamos de novo, voltamos de novo à palavra. Nós temos até uma prática que nós falamos, oramos e lemos, né, a palavra, e ouvir as palavras proféticas, né, aquilo que o Senhor está falando hoje, falar atual do Senhor, as presentes verdades, né? Nós precisamos nos apegar a ela, precisamos ser diligentes nisso, né? Quando nós geralmente vamos às conferências, nós vamos com nossos cadernos e ali nós anotamos tudo direitinho, até os versículos, né? Recentemente uma irmã estava me contando, né? Uma pessoa novo convertido que ela evangelizou, está assistindo o canal do IVPT e está ouvindo as mensagens, né? E essa pessoa está faminta, e tudo que é ministrado, os versículos que são lidos, ela vai anotando os versículos, e quando ela vai para o trabalho, chega no trabalho, ela pega a Bíblia e fica ruminando aqueles versículos, todos aqueles versículos que foi lido na mensagem, ela vai de novo relendo um por um, para ganhar mais do Senhor, para também ganhar mais compreensão e entendimento. Então, quanto mais nós ruminamos a palavra do Senhor, né, mais nós vamos ganhar a compreensão do Senhor. Quanto mais nós meditamos na palavra, mais também cheio da palavra nós seremos, né? Guardando a palavra no nosso bom depósito. Por isso, lá em Colossenses, capítulo 3, né, Paulo fala que essa palavra deve habitar ricamente em nós, né? Paulo fala que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Eu queria ler aqui, Colossenses, ver se esse versículo, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, o nosso coração é essa boa terra, e essa boa terra tem que absorver a semente, tem que receber a semente, que é a palavra de Deus, e tem que receber a palavra de Deus também como essa água para nos lavar. Então, ela tem que habitar ricamente em nós. Uma terra seca, ela não produz nada, né? No sertão, você já viram fotos, pelo menos, a terra é toda rachada, né? E não há água para os vegetais viverem, então eles secam, né, e morrem. Então, nós precisamos ser uma terra bem regada, de maneira que a semente, quando cair, ela possa germinar e frutificar. Senhor Jesus. E aí, o Senhor nos convoca para isso, para dar fruto, né? Não quer que nós sejamos uma terra seca. O que foi que ele falou lá no Evangelho de João? Vamos abrir. Evangelho de João, capítulo 15. Ali, vamos ler aqui o versículo 16, fala assim: não foste vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vardes
e desfruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, o Senhor falou, eu que escolhi a vós outros. Mas Ele nos escolheu, né, dentre os chamados, né, havia muitos chamados ali, muitas pessoas que seguiam Jesus, havia uma multidão que seguia Jesus, mas dentre aquela multidão, Ele escolheu 12, né, e designou eles para que vai dar fruto. Então, esses 12 se tornou os 12 discípulos do Senhor Jesus, que mais tarde vieram a ser os apóstolos do Senhor Jesus. O Senhor designou eles para que vai dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, hoje, né, na atual era da vida cristã, da vida da igreja, nessa atual dispensação, todos nós somos os discípulos de Jesus. Todos nós somos discípulos de Jesus. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos perceber que nós fomos chamados para dar fruto. Não só fruto do nosso viver, não só fruto do nosso falar, não só fruto do nosso procedimento, mas também dar fruto de vida, produzir, ganhar pessoas, pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, né? Hoje eu tive uma experiência assim, uma pessoa trocou de telefone e eu não sabia, e aí eu mandei uma mensagem para a pessoa, e aquele zap já não era mais daquela pessoa, e uma pessoa ligou para mim e falou, você mandou uma mensagem para mim aqui, falando assim, eu não sei quem você é e tal. Aí eu falei, não, porque era o zap de uma pessoa conhecida minha e tal. E aí ele falou, mas ainda bem que você falou assim palavras, né, de Deus, falou amém e tal. Aí eu que essa pessoa é cristã, também sou e tal. Aí eu falei para ele, no final eu falei, eu posso orar por você? Ele pode, eu disse, vou orar agora. Aí fiz uma oração por ele, pela família, e essa pessoa ficou maravilhada. Então foi uma oportunidade que eu tive ali, e eu aproveitei para semear a palavra e também para orar por essas pessoas. Eu creio que todos nós temos tido experiências assim, não é verdade? Mas que nós precisamos perceber que Deus precisa de nós, não é verdade? Como pregarão, como ouvirão se não há quem pregue, né? E como pregarão se não forem enviados? Por isso diz que quão formosos são os pés do que anuncia as coisas boas, né? As boas novas do Senhor. Então, todos nós precisamos perceber que Deus nos escolheu para darmos frutos e o nosso fruto permaneça. Senhor Jesus. E nós sabemos que essa palavra também, se nós formos diligentes nessa palavra, como nós vimos em Hebreus, voltar mais uma vez lá, em Hebreus capítulo 6, versículo 11, fala assim, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência. Então, quando nós cremos no Senhor, nós éramos diligentes em servir o Senhor, dedicados, amando o Senhor, não andávamos questionando nada, não andávamos murmurando, nem criticando ninguém, nós queríamos desfrutar do Senhor, queremos saber de Cristo, né, buscando o Senhor, amando o Senhor, nos dando para o Senhor, mas parece que o tempo vai passando e se não tivermos cuidado, vamos, na verdade, perdendo esse frescor, e o Senhor nos adverte que nós possamos ser diligentes até o fim, né, até o fim. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a certeza, para a plena certeza da esperança. Então, nós precisamos, né, permanecer diligente. Se nós formos diligentes, a esperança que temos de um dia reinar com Cristo, fazermos parte dessa parte forte da igreja, da mulher, nós teremos essa esperança sempre acesa, porque o nosso espírito está aceso, nosso coração está como uma boa terra, absorvendo a semente, a água da palavra também e frutificando para o Senhor. Ó Senhor Jesus, precisamos, irmãos, realmente ponderar nessas questões. Pondera no que eu acabo de dizer aqui, né? Como Paulo falou. Por quê? Porque o nosso tempo aqui é passageiro, a nossa vida aqui é passageira, né?
nós já estamos em 2021, já estamos quase já passamos do meio do ano, é tão rápido, tudo passa tão rápido. Então não vamos ficar focando as coisas dessa terra, não vamos ficar com os nossos olhos presos nas coisas materiais e terrenas, né? Só olhando a nossa vida aqui, a nossa vida aqui. Nossa vida aqui é passageira, a nossa pátria verdadeira não é essa, né? Não precisamos nos desgastar com assuntos que não edificam a nossa vida espiritual, né? Não devemos ficar entretidos, né, em coisas que não nos levam para lugar nenhum, para nada, mas nós precisamos, na verdade, focar naquilo que nos dá esperança, naquilo que é eterno, né? Por isso Paulo falou, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Então vamos focar nas coisas que são eternas, né? Não nas coisas que são passageiras. Aqui no capítulo 8 de Hebreus, capítulo 11, perdão, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 8, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, a nossa cidade não é uma cidade terrena, né? Como Abraão tinha a promessa de ter uma cidade terrena, mas desde aquela época já falava que a cidade é a cidade cujo Deus é o edificador. Então, no passado, o povo de Israel ganhou uma terra física, né? Deus prometeu a Abraão uma terra e deu. Assim também como o povo de Israel prometeu a boa terra de Canaã e deu. Mas nós, a nossa cidade, a nossa terra, a nossa pátria é celestial. Ó Senhor Jesus, não é terrena. A nossa pátria é celestial. Por isso aqui no versículo de Hebreus 11, versículo 16, diz assim: mas agora aspira a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles e de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Aleluia! Deus nos preparou uma cidade, ó Senhor Jesus, e não é essa que nós moramos, né? É uma cidade celestial, onde Cristo está agora, né? Onde Cristo adentrou nessa cidade. Aleluia, Cristo adentrou nessa cidade, porque aqui no versículo Hebreus capítulo 6, volte para Hebreus capítulo 6, versículo 17, Hebreus 6, diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firme aos herdeiros da promessa, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. E aí o versículo 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus já entrou nesse lugar que Deus preparou e nós vamos entrar também. Essa é a nossa esperança, irmãos. E Deus nos fez essa promessa. Aqui fala que no versículo 17, fala que Deus fez essa promessa. Por isso Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs por juramento. Deus deu a promessa e ainda se interpôs por juramento. Não que Deus jurou porque ele queria comprovar a veracidade do que ele disse por causa de Deus, mas sim por causa do homem. Deus sabe que o homem ele tem uma falha em crer, ele tem dificuldade de crer.
E então Deus, ele não somente fez a promessa, mas até interpôs por juramento. E aqui diz, 18 de Hebreus 6, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, vamos lançar mão dessa esperança. Nossa esperança não está nesse mundo. Nosso coração não pode ser uma terra aqui nesse mundo, cheia de coisas que nos impedem de avançar, espinhos, né, pedregulhos, e Deus quer, na verdade, dispensar a sua palavra como água para nos lavar. Se está sujo, Ele vai lavar. Aleluia. E vai avançar em nós. Vamos cooperar com o Senhor. Na verdade, vamos ter tal coração do Senhor como nosso sumo sacerdote, né, superior, eterno. Ele já está lá trabalhando hoje por nós, por meio do seu Espírito. Como o Espírito, Ele está trabalhando em nós, né? Agora, no seu ministério sacerdotal celestial, preparando nosso coração como uma boa terra. E nós também, agora aqui, chamados, queremos ser também escolhidos. Por isso estamos aqui também com o nosso coração aberto para receber de Deus sua palavra, elaborar nela, considerar, ponderar, meditar, ruminar, desfrutar para crescer em vida, frutificar para o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu um coração que é uma terra para que a sua palavra possa cair como uma semente e possa germinar, que o Senhor possa estar regando a cada dia o nosso coração com o seu Espírito, com a sua palavra, que possamos ser diligentes, Senhor, em cultivar a nossa terra, para que o Senhor ache caminho em nós, para que nós possamos introduzir o seu reino por vir. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima mensagem.